Vida, morte e ressurreição de Cristo. Essa é a nona doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia que vamos estudar agora. Muito bem, como você sabe, nós estamos usando o livro Nisto Cremos, que é o livro que fala das 28 doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós estamos na nona doutrina, a doutrina que fala da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Nós vamos ler os dois textos, temos vários textos que embasam essa doutrina, mas nós vamos ler apenas dois como de costume. O primeiro texto é um texto bem conhecido, João 3,16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vimos aqui Deus doando a Jesus para que morresse no lugar do ser humano, para que o ser humano tivesse então a salvação garantida. O outro texto que nós vamos ler é Romanos 3,25, que diz assim: A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então aqui nós vimos que Jesus também se deu para que pudesse perdoar os pecados das pessoas de todos os tempos. Então nós vimos, e tem vários outros. João, o capítulo 1 de João fala da morte de Jesus, que Jesus veio, se fez homem, habitou entre nós, né? Vida, morte e ressurreição de Jesus. Essa doutrina, ela nos garante que Jesus veio a esse mundo, viveu, morreu a morte de cruz, no meu e no teu lugar, e ressuscitou, porque a ressurreição era necessária, porque senão o sacrifício não estaria completo. Ressuscitou e por isso nos garantiu, ou garantiu a todos os que aceitarem, garantiu-lhe a salvação eterna. Essa é a graça salvadora de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, a graça se abriu. A porta da graça, a graça. Hoje as pessoas dizem: nós vivemos debaixo da graça, nós vivemos debaixo da graça. Mas nem sempre as pessoas sabem o que é graça. A graça existiu a partir do momento que Jesus morreu. Então, quer dizer que, você pode perguntar, então quer dizer que antes de Jesus morrer não existia graça? Não. Existia a graça prometida. Então as pessoas que viveram antes de Jesus, elas tinham a garantia de que Jesus morreria, a garantia da graça. Então, se Jesus não tivesse vindo morrer, aquelas pessoas que viveram antes de Jesus não teriam a salvação, porque a salvação é através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. A Escritura revela um Deus que manifesta interesse, incomparável interesse pela salvação da humanidade. Deus tem interesse, Deus criou o ser humano para viver com ele, junto com ele. Mas o ser humano em algum momento se perdeu, em algum momento pecou, em algum momento, como diz Isaías, se separou de Deus. E Deus então tem um interesse profundo na salvação, na reconciliação com o ser humano. Quando Adão e Eva pecou, o interesse, a iniciativa foi de Deus. Ali no começo, em Gênesis 3, no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, Deus já promete a Adão e Eva a salvação através de Jesus. Ele diz que Jesus esmagaria a cabeça da serpente, a serpente morderia o calcanhar. Então Deus, a iniciativa da salvação é divina. Com profunda tristeza, Deus teve que expor a Adão e Eva a consequência do pecado, da desobediência. E aí, e qual era o pecado? O salário do pecado é a morte, a Bíblia diz. Então, como é que concilia a graça e a justiça? A graça e a justiça de Deus. É o incomparável, o inigualável caráter de Deus, que revela essa mescla de graça e de justiça. Graça, misericórdia, porque procurou, apesar do homem
pecar, ele foi atrás do ser humano, mas não podia deixar também que o ser humano continuasse pecando e alcançasse a salvação com os seus pecados ou nos seus pecados. Não, e por isso é, é, é bem balanceada a graça e a justiça. Precisa haver a graça, porque senão não existia salvação, mas precisa também haver a justiça de Deus para que haja pelo menos um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Embora Deus seja misericordioso, Ele não pode perdoar aqueles que permanecem no pecado. Se você não quer ser perdoado, como é que Deus vai te perdoar? Ele te dá o livre-arbítrio. Deus, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Deus tem repulsa ao pecado, mas mesmo assim Ele anseia salvar o mundo rebelde, porque Ele ama o pecador, né? Às vezes não dá muito para entender como pode Deus ter repulsa ao pecado e amar aquele que pratica o pecado. Deus sabe fazer a separação. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. E qual é a resposta humana? A resposta humana nem sempre é a melhor. Mas se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, Deus nos oferece a salvação. Se nós aceitarmos essa salvação, Deus está pronto para nos perdoar. Deus estava desde o início em Cristo, através de Cristo, reconciliando o mundo. E foi por isso que Jesus veio morrer a esse mundo. Foi pelo amor, pela misericórdia tão grande de Deus. Ele não suportou estar distante do pecador. Então ele enviou Cristo para morrer, para fazer expiação. O que é expiação? Do seu e do meu pecado. Ele sofreu, ele se deu, ele veio aqui e trocou o pecado pela justiça dele. Jesus não pecou e nós pecamos. Então ele nos deu a sua justiça, expiou o nosso pecado, ele pagou pelo nosso pecado, ele sofreu pelo nosso pecado. Então a morte de Cristo, apesar de ser uma morte dolorosa, é uma necessidade, porque se Jesus não tivesse morrido, não teria condição de nós nos salvarmos. O que nos salva é a morte de Jesus, porque se o salário do pecado é a morte, nós que pecamos deveríamos morrer. Mas aí Jesus veio e morreu. A necessidade da morte de Jesus é profunda, porque sem a morte de Jesus, nós é que morreríamos. E essa morte que eu estou falando é a morte eterna, é a morte que nos distancia de Jesus, de Deus, que não nos dá salvação. Então, era necessária a morte de Jesus para que pudéssemos ter novamente a salvação. Então, ele veio aqui e realizou um sacrifício expiatório. O que é expiatório? No meu lugar, pagou por mim. É como se eu tivesse uma dívida, não tivesse condição nenhuma de pagar a dívida e você fosse lá e pagasse essa dívida por mim. Foi isso que Jesus fez. Eu não tinha condição nenhuma de ser salvo por mim mesmo, mas Jesus veio e fez essa expiação, trocou isso, pagou no meu lugar. Pagou no meu lugar. E aí ele assume a responsabilidade do meu pecado, assume a responsabilidade do teu pecado. Ele assume. Não, foi o Rony que pecou, mas eu vou pagar no lugar dele esse pecado. Ele assume essa dívida, a minha e a tua, né? Ele nos assume a dívida e nos dá, quita a nossa dívida, nos dá a oportunidade de ser salvos novamente, né? Então é isso que essa é a função do sangue de Jesus. O sangue vertido lá na cruz do Calvário era necessário para me lavar, para purificar cada um de nós, para que nós nos tornássemos limpos desse pecado que outrora nós adquirimos. Agora, a morte de Cristo ratificou a propriedade de Deus. Nós éramos propriedades dele lá no Éden, deixamos de ser propriedade dele e agora unicamente pela morte de Cristo nós passamos novamente, ele nos comprou com o seu sangue, ele nos comprou e nós passamos a ser novamente propriedade de Jesus, de Deus. Então, tanto Adão como Jesus
é representante da humanidade. Como representante? Adão é representante de nos levar para a queda. Através de Adão, todos pecaram. E Jesus é o representante para nos levar de volta ao lar. Então, através de Adão, todos pecaram. Através de Jesus, todos são salvos. Então, a rebelião de Adão resultou no pecado, mas a morte de Jesus resultou em salvação para todos aqueles que creem. Agora, o que a vida de Jesus, a vida perfeita de Jesus, pode realizar por nós, né? Então, Jesus viveu a vida perfeita dele, sem pecar, sem erro, e aí ele pega essa vida e nos dá. E pega a nossa vida, que é imperfeita e de pecado, e pega para ele e paga por esse resultado, né? Por esse resultado. A vida terrestre de Cristo ofereceu à humanidade também de uma maneira, um modelo para viver. A vida de Cristo aqui, perfeita nesse mundo, ofereceu a cada um de nós um modelo. Agora nós podemos olhar para Cristo e ver como ele viveu e aí seguirmos o modelo de como Jesus viveu, né? E agora a ressurreição. Sem a ressurreição de Jesus, então nós já vimos a vida de Jesus, que foi um modelo para nós. Nós já vimos que a morte de Jesus é necessária, porque sem a morte não havia o pagamento pelo pecado. E a ressurreição? A ressurreição é importante? É importante, porque Paulo diz que se não houvesse a ressurreição, era vã a nossa fé, né? Então, qual é o resultado de todo esse sacrifício? Vida, morte e ressurreição de Jesus. A reconciliação do universo com Deus, de todos os seres humanos com Deus. Quando nós pecamos, nós nos separamos de Deus. Mas agora, através da morte, vida, morte e ressurreição de Jesus, o modelo nos traz a reconciliação. Esse é um ponto, o resultado desse ministério de Cristo aqui nesse mundo, vida e morte e ressurreição. Qual é o outro resultado? A vindicação da lei. Mostra que a lei de Deus é pura, santa e boa e perfeita e não pode ser alterado. Porque se a lei pudesse ser alterada, não precisava Jesus morrer. Deus mudava a lei lá e aí não precisava Jesus morrer. Mas não, a lei não pode ser alterada e por isso Jesus teve que morrer. Quebrou a lei, alguém tem que pagar. Se não, era só mudar a lei e não precisava Jesus morrer. Então, a vindicação da lei, o resultado desse ministério salvador de Jesus também é a vindicação da lei. Qual é a outra? A futilidade da salvação pelas obras. Nós passamos a ver que nada do que nós podemos fazer nos trará salvação. A salvação é unicamente por Jesus. E, por fim, nos leva a um novo relacionamento com Cristo, uma vida nova agora, uma vida junto com Cristo. E isso nos motiva a pregar o Evangelho para outras pessoas que não conhecem, para levar outras pessoas aos pés de Jesus. Então, quando nós percebemos a vida, a morte e a ressurreição de Jesus como um modelo, como uma necessidade, uma troca para a salvação, e como uma ressurreição como necessária também, nós valorizamos. E aí a nossa motivação é levar para outras pessoas que ainda não conhecem esse tão maravilhoso sacrifício que Jesus fez por nós. Então, que Deus possa te abençoar. E essa doutrina maravilhosa, que tinha muitas outras coisas a falar, mas espero que você tenha aprendido um pouco mais. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque mesmo em um mundo pecador, longe de Ti, Jesus, Deus e o Espírito Santo tomaram a decisão de entregar a Cristo para morrer por nós e nos salvar. Te agradecemos por esse sacrifício salvador que nos dá a oportunidade novamente de estarmos na presença do nosso Deus. Por favor, nos ajude a aceitar esse sacrifício e viver para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esperamos você na próxima doutrina.
A próxima é a experiência da salvação, importantíssima. A experiência da salvação. Que Deus possa te abençoar e aguarde que em breve teremos essa doutrina de número 10.